Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma live sobre jejum com o Dani. Então, nós vamos bater um papinho aqui sobre jejum, trazer alguns pontos básicos e também falar sobre alguns pontos para quem já está aí nessa prática e quer entender um pouco mais. Então, quanto tempo, né? Fiquei offline aí, né? Acho que deu exatamente 21 dias offline. Maravilhoso, gente. Indico a todo mundo. Todo ano eu tiro pelo menos uns 20 dias. Ano passado eu tirei 35 dias offline do Instagram. Até deletei o aplicativo ano passado, esse ano. Porque senão, às vezes, no automático a gente vai lá, né? E abre o aplicativo. Mas enfim, então é a primeira live depois desses 21 dias offline de Instagram, né? Continuo aqui no sul de Minas, em Itamonte. Meus últimos dias aqui, antes de eu ir para Costa Rica. Semana que vem eu já tô indo para Costa Rica. Mas, então, essa live aqui é a live especialíssima da noite, né? De bastante tempo aí sem também fazer live com o Dani, sem fazer lives em geral. Então, gratidão à presença de vocês. A gente vai falar sobre jejum para quem tá entrando. Boas-vindas, boa noite, Jaque, Ale. Oi, tudo bem, Alexandre? Isaac. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Éder, Pri, Cíntia, Isabelle. Deixa eu ver. Brandão, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, delícia ter vocês aqui. Boa noite, Rô. Vai dar uns minutinhos aí para a entrada do Dani. E aí, lembrando, né, galera, ao longo da live, e talvez até mesmo agora, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram perguntar, redundante, ó, sobre jejum, fiquem à vontade para mandar aqui embaixo. Tem uma interrogação, um balãozinho com uma interrogação. Clica ali, escreve a tua pergunta, envia pra gente. Oi, Gui! E aí, justamente, a gente vai responder perguntas sobre esse processo, para quem tem dúvidas, para quem está começando, para quem já faz. Então, vai ser bem legal de poder trocar um pouco mais sobre esse tema, principalmente porque ultimamente a gente tem visto muitos vídeos que não necessariamente estão abordando exatamente o que o jejum pode trazer pra gente. Então, a gente tem muitas pessoas que, infelizmente, às vezes vão entender o jejum ou interpretar errado o que seria a prática do jejum aí por conta de alguns outros vídeos e outras pessoas que não necessariamente estão por dentro de todo tipo de prática de jejum, tá? Então a gente veio aqui para esclarecer alguns pontos também e justamente permitir aí que todo mundo possa usufruir ao máximo, né, dessa prática maravilhosa, dessa terapia maravilhosa. E, gente, ó, hoje eu tô de cobertor, literalmente, aqui, porque tá frio. Então, é isso. Deixa eu ver quem mais entrou. Gisele, Sol. Outro Gui, mais um Gui aqui para nosso papo. Cris, tudo bem? Tati. Companhia da Corrida, boa noite. Ô, querido, legal. Gratidão aí a tua pergunta sobre as crianças jejuando. Eu vou te pedir para você colocar no balãozinho de interrogação. Você consegue? Só aqui embaixo, tá vendo? Porque a gente vai deixar para responder as perguntas no final da live, tá? Então, eu tô aqui esperando só o Dani entrar pra gente começar. Ah, gratidão, Tati, linda. Somos incríveis. Angélica. Japinha, oi, Japa. Tudo bem? Bom, então, justamente o tema da noite é um tema bem incrível, tá? Opa, aí com um depoimento desses, a gente até derrete daqui. Foi muito bom, Tati, inclusive, Tati e o Gui estão os dois aqui na live hoje, os dois vieram jejuar aqui comigo, foi maravilhoso. Agradeço aí a presença de vocês. Quem sabe ano que vem de novo, né? A gente vai planejar provavelmente na mesma época, uma coisa parecida. E fiquem de olho que no início do ano vai ter também eventinhos com um pouco de jejum, um pouquinho de tudo, suquinhos. Oi, Rô! Boa noite, Thelma, Luiz Paulo. Muito bom. Gente, cadê o Dani? Deixa eu ver se eu consigo mandar para ele um... Enxerga de lá. A gente tinha marcado de começar um pouco antes aí, porque ele não vai poder ficar muito tempo. Então, é justamente a intenção da gente começar antes.
Quem mais entrou? João Maria, tudo bem, João? Oi, Kali, tudo bem? Como é que você tá? Pois é, né? Saudade, muito tempo. E ó, tem muitas perguntinhas aqui que estavam nos meus stories. Entrou a pergunta do Brandão também. Gratidão, querido. Mário Augusto, Gabri, tudo bem? Muito bom. 20 pessoas. Então, a gente tá aqui, ó, fazendo um tchan 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 tchan, né? Porque o Dani ainda não chegou. Mas, gente, vou aproveitar então o tempo para fazer o meu período, meu de merchan, já que a gente está com esse tempinho para aguardar o Dani aí. Agora em agosto vai ter a vivência Inspirare de sucos. Eu estou fazendo ela num formato diferente dessa vez, com algumas práticas desintoxicantes diferentes, né? O Qigong intuitivo, também fazendo a prática do Pavana Muktasana. E para além disso, para quem não conhece, o Inspirare, a Expirare é uma vivência, né, de sucos coados para limpeza intestinal. E dessa vez eu estou agregando um pouquinho antes, né, um trabalho com alimentação crua e um pouco depois o trabalho de realimentação. Então, são 7 dias de sucos. É claro que para quem já fez antes, pode vir e fazer mais tempo. Muitas pessoas às vezes já começam o processo de sucos antes da vivência e vêm para a vivência. São vários encontros com vários temas para a gente falar bastante sobre desintoxicação, tirar dúvidas, explicar sobre sucos, explicar sobre o uso do psyllium, da zeólita. É uma vivência bem completa. Então fica aí o convite para vocês. É um dos últimos posts lá no meu feed para quem quiser ver as informações ou também para depois quem quiser saber. Inclusive a própria Inspirare é uma ótima forma de a gente se preparar para jejuar. Então para quem tem interesse em jejuar também e, né, para a gente se preparar é necessário mudar a alimentação prévia, né, antes do jejum. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também na live de hoje, né? Tiveram algumas perguntas que entraram nos meus stories sobre isso. Então a gente também vai entrar nesse ponto. E, enfim, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Augusto, Rafael, boa noite. João, Natália, Fafá. Oi, Fafá. Bom, gente, deixa eu ver, eu acho que eu vou aproveitar para me apresentar, mas assim, é aquilo, né? Me apresentar para quem já está na minha página, vocês já me conhecem. Então, ó, ai, chegou o Dani. Maravilha. Nando, boa noite. Entrar ao vivo, ó. Esperar o Dani entrar e a gente começa as apresentações. Se apre- E... Só para concluir o que você estava falando, se apresentar para quem já te conhece é complicado, né? Ela, poxa, já me conhece. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Quanto Tô tempo? tranquilo, quanto tempo, saudade. A gente não pôde se encontrar a última vez, né? Mas estamos aí. É, Não, tá tranquilo. Pois é, eu também fiquei um tempo meio offline aí, foi ótimo, eu inclusive. perdi o. Eu perdi o roteiro. Perdi não, né? Eu vou pegar aqui o roteiro. Se você não se importar de conduzir a live. Tá tranquilo, posso sim, não tem problema. Eu também, eu sei de cabeça só, porque, tipo, né, nosso roteiro ficou bem conciso. Mas para começar aí, gente, boa noite para quem está entrando, né, junto com o Dani, para quem está chegando aqui agora. A gente está dando pontapé aí nessa live sobre jejum. E aí a gente trouxe esse ponto, né, de interrogação aí de jejuar mata, né? Então é o tema da live de hoje. Mas antes da gente iniciar, a gente vai se apresentar. Então acho que você quer se apresentar primeiro, Dani, eu me apresento, como você prefere, tanto faz. Bom, como eu estou de convidado aí, né? Deixa eu me apresentar. Gente, meu nome é Daniel Peixoto, né? Sou terapeuta naturopata e militante aí pelo estilo de vida. Eu ia dizer higienista, eu não vou dizer higienista, vou dizer em conformidade com as leis naturais, né? Uma boa alimentação, nutrir o templo, né? Uma expansão de consciência e tudo que é envolvido com o bem-estar do ser humano aí. Dentre eles é a questão do jejum também. A gente está envolvido nisso, tá? Um prazer a todos vocês aí. Gratidão, Dani. Boa noite para quem não me conhece, né? E para quem me conhece também, claro. Mas me apresentando, meu nome é Elisa, na verdade, mas me conhecem mais como Eli. Terapeuta naturopata também, como Dani. E sinto que, assim, nos últimos tempos aí eu tenho dado um foco grande no jejum, né, na minha vida. Além de, obviamente, alimentação crua, sucos e etc. Para quem já me conhece, né, já sabe que eu trabalho muito com isso. Mas sinto que, dentre todos esses pontos, o ponto
vai abordar hoje à noite é o ponto que traz mais discordâncias ou talvez mais dúvidas, mais talvez pontos para a gente, né, conversar um pouquinho mais aí, tecer um pouco mais sobre o que é, né, o jejum, quais são as modalidades e por aí vai. Então a gente vai entrar nisso aqui hoje. E lembrando para quem já está aqui com a gente, quem está entrando, boa noite, boa noite. Gente, a gente pede para vocês mandarem, né? A qualquer momento que vocês tiverem comentários, perguntas, fiquem à vontade para mandar nesse balãozinho aqui embaixo de interrogação. Facilita pra gente, porque às vezes acompanhar o chat é desafiador, né? Então, no balãozinho é bem mais fácil, tá? Então, bom, para iniciar, além das nossas apresentações, a gente já vai entrar direto no tema, né? Explicar o que é jejum, né? Então, eu não sei se você quer entrar nisso, Dani, depois eu Não, posso te complementar. Dinâmica de eu falar e você complementar, que você tem as informações, né, bonitinha, didática para a galera, né? A gente fez essa live, né, pessoal, para vocês, né, ficarem cientes aí, por causa do tema em si, né? Do tema, né? Determinada situação deu um gatilho, mas na verdade a gente é o tema, porque é muito importante. E eu tenho percebido que o negócio está cada vez mais relevante, né? Todo mundo, né? Você fala até nas rodas de conversa do pessoal mais leigo, fica todo mundo assim, né? Outro dia eu estava num evento assim, aí falaram que eu fiz 40 dias de jejum, aí virei a atração da festa, né? Tipo, mas as pessoas ficam realmente interessadas porque elas estão começando a perceber que realmente é uma coisa que tem o seu lado muito positivo, né? E o jejum, basicamente, pessoal, a Eli vai explicar com mais clareza aí para vocês, é o ato de você se abster, né? Se abster principalmente de comida. Porque, na verdade, pessoal, o jejum seria se abster de várias coisas, né? Seria dar um tempo, uma parada aí. E o jejum, assim, né? A gente pode falar um pouco mais disso depois. Ele envolve não só o jejum de comida, ele envolve também jejum de barulho, jejum emocional, jejum sinestésico, uma série de coisas aí está implicando com a questão do jejum. Mas, claro, a gente vai falar aqui mais do jejum de comida, que a gente está aqui mais numa perspectiva de saúde, tá? Tem até o jejum espiritual também, que vocês não podem confundir. E eu já vou acelerar a polêmica aí. Tem a questão do jejum seco, né? Porque, na verdade, o jejum de verdade, pessoal, ele vai falar com mais clareza para vocês, o jejum é se abster, é seco. Porque quando você bebe, você também está comendo, de certa forma. Então, o jejum mesmo, até que vocês vê na Bíblia, nas histórias antigas, ele é seco. Os animais, inclusive, eles não bebem água. Não, tem alguns casos até que, mas em regra, não bebe. Não bebe, entendeu? Então, claro que é uma coisa que é muito perigosa e muita gente está desaconselhando, porque realmente, pessoal, inclusive o próprio jejum de água, ele não deveria ser aconselhado como uma regra, porque é uma série de coisas que a gente tem que observar, tá? E outra coisa também que eu não posso esquecer é os casos aí que aconteceram, né, do pastor lá que foi fazer um ritual, o jejum espiritual, que eu falei que não se confunde, né? Aí um monte de gente foi seguir, e aí todo mundo morreu. Na verdade, as informações elas vêm assim, né? A meu ver, essas informações são todas compradas e como o tema está gerando polêmica, as pessoas que eles querem criar uma dúvida na cabeça das pessoas, entendeu? A gente está vendo que as pessoas estão ficando mais esclarecidas, eles querem criar dúvida e fica jogando assim essas matérias aleatoriamente, não explica qual era o background daquela galera, o que eles estavam fazendo, o que aquele cara estava aprontando, né? Não fala o contexto direito das coisas. Aí a informação vem assim, a gente tem um povo que não está muito preparado para receber esse tipo de coisa, né? Acredita em tudo que a mídia fala. E aí as coisas, aí já vem logo chamar gente, né? E mostra a matéria, né? Que o pessoal realmente fica assustado, né? E aí a gente vai e explica. Eu já perdi minha paciência, ele tem paciência de fazer vídeo, explicar, mas eu já perdi minha paciência e falei, acredita no que você quiser e ponto, acabou. Enfim, é isso aí. Muito bom. Bom, pois é, eu acho que esse ponto principal, né, da gente realmente entender o que é a prática do jejum. Então, que nem Dani já trouxe, é uma abstenção. A gente tem que lembrar disso. Muitas pessoas, até lembrando, para tirar esse conceito errôneo, né, de se chamar processo de sucos de jejum, muitas pessoas falam para não, estou no jejum. Eu falei, o que você está ingerindo? Sucos. Então, não é jejum, né? Então, a gente tem que primeiro lembrar disso também. É claro que quando a gente está de sucos, a gente está se abstendo de várias coisas que a gente está de sucos, mas não é um jejum, né? Então, a gente tem que lembrar que o jejum, por si só, ele é a abstenção de calorias e de nutrientes. E aí, por isso que quando o Dani traz, e eu super concordo com isso, se a gente está ingerindo água, a água, em geral, também tem minerais. E minerais são o quê? Nutrientes. Então, a gente tem que lembrar que a própria água também exige um processo de digestão, né? Ela não passou assim, sem precisar fazer nada. Ela exige do nosso corpo um certo processo de digestão, sim, né? Então, começa por aí. E aí, quando a gente fala de jejum, existem as modalidades, né? Que nem tem o jejum a seco
E o jejum a seco significa nada de ingesta de alimentos, e sejam esses líquidos ou sólidos, e também não há ingesta de água, né? E aí, quando a gente fala em ingesta de água, gente, o nosso corpo ele tem a capacidade de absorver pelas mucosas. Então, também não há enema, não há escovação de dentes, não há bochecho, não entra água. E aí existem duas modalidades de jejum a seco. O jejum a seco soft, que seria o mais fácil, entre aspas, que você pode tomar banho, lavar a mão, ter contato com a água. E tem o hard. O hard dry, que seria o jejum a seco hard, mais difícil, entre aspas, que não necessariamente é difícil. Eu confesso que eu acho ele mais fácil. Você não tem contato algum, você nem toma banho, né? Mas é óbvio que, assim, para quando a gente vai fazer um processo de hard dry, você se retira da sua vida. Porque não tomar banho, não ter contato, por exemplo, eu tenho cachorro. Então, para mim, fazer hard dry é super desafiador, porque eu tenho que, pelo menos, mexer na comida dele. E depois, como é que eu faço com a mão? Né? E a luva, eu não gosto de usar essas luvas de médico cheio de talco, cheio de treco. Então, eu acabo fazendo soft dry quando eu tô no meu dia a dia normal. Mas quando eu consigo me retirar, né, do meu dia a dia, eu prefiro hard dry. Mas, enfim, esses seriam os dois tipos de jejum a seco. E o terceiro tipo, que é o mais conhecido, é o jejum de água, que a pessoa ingere água. Bom, o que eu gosto de lembrar quando a gente fala sobre esses três tipos é o seguinte: quando a gente está no jejum de água, a qualidade da água influencia demais no processo do jejum, né? Aquela coisa de, não, vou tomar água engarrafada? Não. Vou tomar água tratada? Pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso jejum de água. Para quem faz jejum de água na cidade, é um grande desafio, porque a água, em geral, que a gente tem em casa não é uma água legal. Então, por isso que até a gente já teve uma live falando sobre isso, eu já mostrei o filtro que eu uso hoje em dia, né? Que é um filtro que retira praticamente tudo, a água fica quase como se fosse uma água destilada. Mas também pode fazer uso de destilador, isso é o meu ponto de vista. Eu sei que muitas pessoas dentro da naturopatia discordam, não sei qual é o ponto de vista do Dani, mas eu acredito que se a gente vai fazer uso de água num processo de que seja a água mais pura quanto for possível. E a água mais pura, mais vazia de informações, que permite, inclusive, essa água passar e puxar toxinas no processo de ser liberada, é a água destilada, né? Então, inclusive, a água destilada como processo de jejum, ela ajuda a eliminação de metais pesados, ajuda a eliminação de depósitos calcificados do corpo, ajuda na eliminação de subprodutos de petróleo e por aí vai. Então, assim, para quem está interessado em fazer jejum de água, eu sugeriria pensar realmente na qualidade de água. Então, esses seriam os três pontos. Então, não sei se Dani quer complementar dentro dessa explicação, né, básica. Então... Não, eu só ia falar que tem muita gente ali que fica com muita dúvida, né? Porque está conhecendo agora esse caminho mais naturalista, escutando mais a gente, né? O pessoal é mais naturalista, e fica com muita dúvida com relação à água. Ah, mas eu não vou fazer jejum se não tiver água, né, gente? É aquilo, né, gente? É melhor, né? Você fazer com que você tiver, com a melhor que você tiver, do que você não aproveitar, né? Porque até no próprio jejum de suco que ele falou, não é um jejum literalmente, mas você vai limpar coisas, né? Porque a ideia é você não explorar tanto o trato gastrointestinal. E outra coisa, na verdade, não é nem para colocar, é para pedir para você, para eu falar, mas pedir para você colocar aí que as pessoas estão. Mas acho que a gente vai falar isso mais na frente, né? Mas deixa eu só colocar agora para poder não esquecer que eu estou sem nada para anotar. A questão de que tem muita gente dizendo que o jejum seco ele não é científico, assim. Claro, não tem um estudo randomizado duplo cego, mas é uma coisa assim que as pessoas estão tirando da sua cabeça. Leram do nada um livro de um maluco que escreveu lá, o Maluca, Como Viver de Luz. Mas é só para você falar para o pessoal, os médicos, né, lá de fora, né, que estão pesquisando a respeito, os casos clínicos de pessoas que estão fazendo. Claro, não é um estudo randomizado, que eu acho que isso é um ponto bem importante do pessoal ficar claro. Não achar que é coisa de maluco, que tiraram da sua cabeça e que... Entendeu? É isso. Ótimo, tá bem. Anotei aqui. Bom, eu acho que assim, vou já entrar nesse ponto só pra gente realmente não esquecer, né? Mas entendo que é isso que você falou, não existem estudos, mas porque não existem pessoas que estão dispostas a fazer num período mais longo de tempo, pessoas número suficientes, pois é, e que também tem esse processo de se internar. E as clínicas de jejum a seco que existem no mundo são todas na Rússia. Existem estudos em russo, que a gente não consegue ler. Então, a gente aqui, no nosso lado, é difícil a gente ter acesso já a esses estudos, mas existem muitos livros em russo sobre jejum a seco. Então, o único livro que existe que já está em inglês é um livro do médico chamado Sergei Filonov,
né? E ele é um dos grandes médicos que, inclusive, até pouco tempo ele estava com uma clínica na Rússia. Ele resolveu sair da Rússia, está indo para Montenegro, justamente porque na Rússia não está entrando nenhum estrangeiro. Ele não está conseguindo receber muitas pessoas de fora para fazer esse processo, são só pessoas russas. Ele resolveu ir para Montenegro justamente para conseguir voltar a receber pessoas de fora. Então, assim, e é uma clínica gigante, passaram várias pessoas pelo processo com ele. E ele tem é a única pessoa que eu saiba que tem um aporte maior de ajuda externa para pessoas que queiram entender em inglês ou em francês e por aí vai, né? Ele não tem nada em português, Sim, né? Ele, inclusive, tem um site. vou botar aqui, Eli, mas é para você mesmo, só para um comentário para você não esquecer. Inclusive, você foi uma das pessoas que fez uma entrevista com ele, né? Que tem até o vídeo, para as pessoas saberem disso. Pois é, eu consegui fazer essa entrevista com ele, que foi aquela coisa, né? É uma miscelânea, porque ele falando em russo, a tradutora, eu falando inglês, então assim, foi incrível a entrevista. Eu espero que em breve fazer outra. A gente já até mandei mensagem para ele recentemente, e ele tá nesse processo de mudança, então não vai rolar uma entrevista por agora, mas em breve. É, E aí, o que é interessante a gente falar, tem ele, mas tem vários outros médicos e várias outras clínicas de jejum a seco na Rússia. E, obviamente, além disso, o jejum a seco, ele não é falado só na Rússia, ele já é falado, ó, nos Vedas há muitos anos, então já faz parte, inclusive, de estudos milenares, Ah, né, dentro desse trabalho aí de jejum a seco, que, óbvio, tem um quê meio religioso, talvez, sim, mas ele também está dentro do que é a medicina Ayurveda, né? Então a gente sabe que não é uma coisa que vem só da Rússia. E, de qualquer maneira, esse lado de estudos sobre jejum a seco está se expandindo um pouco mais. Tanto que já tem alguns naturopatas em nível Estados Unidos, em nível Brasil, aqui no caso, né, em nível, né, de outros espaços aí, até mesmo na Argentina, que já trabalham com jejum a seco também. Só que, claro, em comparação com o jejum de água, não é tão difundido porque exige uma preparação muito maior, né? Uma preparação para você jejuar seco, ela requer que você consiga se hidratar bem antes de fazer o processo. É claro que o jejum de água também. Então, exige sempre uma preparação. Mas, bom, a gente já vai entrar nisso, eu acho que sem mais delongas, né? É saber que já tem material sobre jejum seco. Muito do material que existe, infelizmente, não tem em inglês, não é super acessado. Né? Então, eles, inclusive o próprio Filonov e a equipe dele, eles estão nesse trabalho de começar a produzir mais material em inglês atualmente. Né? Eu conversei com a equipe dele a semana passada, falando sobre isso e falando que eu adoraria poder ajudar se eles precisassem de ajuda. E ele falou que vai precisar eventualmente de ajuda sim, então para quem entender de inglês e também tiver a fim de meter a mão na massa aí para ajudar, simbora, né? Vai ser legal de criar mais material em cima disso. Mas entendendo que por trás, no fundo, o jejum mais correto e científico, se a gente pegar para pensar, é o seco, né? Porque é claro que assim, se a gente entender como o nosso corpo funciona dentro dos seus moldes naturais, o jejum a seco é o jejum ideal e é o jejum natural. O jejum à base de água, ele é interessante para pessoas que talvez estejam muito desidratadas, e isso é a grande maioria da sociedade. Até mesmo nós, frugívoros, a gente encontra pessoas que, né, numa trajetória às vezes mais curta, não está necessariamente tão hidratada, né? E a gente sabe que no jejum a seco, sim, a gente desidrata, a gente usa toda a água que tiver para tudo quanto é lado. E a gente sabe que inflamação é água. Então vai puxar de inflamação, vai puxar de gordura, gordura é água, né? Majoritariamente água. Então é realmente um jejum que ele é mais efetivo em nível de eliminação de inflamação, que é quase tudo, é fonte de quase todos os processos de, entre aspas, doença, né? E também vai ser um jejum mais efetivo em nível de perda de peso de massa gorda, né? Digamos assim, não massa magra. Mas enfim, fechando esse parênteses aí do jejum a seco, a gente tem algumas perguntas que eu acho que dá pra gente ir respondendo e falando ao mesmo tempo, né? tá. Sobre os pontos que a gente gostaria de trazer. Fala, meu bem. Não, acho que o grosso a gente já pegou, né? Explicamos que é jejum, agora falamos do jejum a seco, falamos das polêmicas. Eu quero só fazer, antes das perguntas, uma observação, uma pergunta e observação. A pergunta aqui que eu abri o livro aqui, eu queria te perguntar se o Luke Coutinho, ele é um naturopata ou ele é um médico? Não, se eu não me engano, ele é Tá? quiroprata. Quiroprata, tá? Porque tem um livro aí que eu indicar pra galera, do From the Priv to Free, Dry Fast Miracle, para quem tem interesse. É. E a observação muito importante que eu quero fazer aqui, né, que tem muitas pessoas que estão nos julgando e podem nos julgar depois que assistir isso aqui, é que aqui a gente não está recomendando, tá? Pelo amor de Deus, que ninguém fazer o jejum seco, faça jejum, faça, nem o de água mesmo. É só uma cautela aí para o pessoal ver que aqui a gente está discutindo filosofias, tá? E Exato. tudo tem que ser
tá, pessoal? Tudo tem que ser debatido, tudo tem que ser discutido. E a gente não está encorajando ninguém a fazer, mas, claro, isso acaba servindo de inspiração no maior ou menor grau para as pessoas se enfrentarem num processo. Então, pega essas informações que a gente está trazendo aqui, anota tudo direitinho, anota as fontes que a gente está dando, porque, infelizmente, aqui no Brasil, né, desculpa até falar assim, eu, Eli, poucas... Acho que eu não sei nem mais de outras pessoas, né, que sinceramente levantam a bandeira e tem um pouco de relevância na internet que falam sobre isso. Então, anotem aí tudo que estou falando, a gente está falando. Aí você vê se faz sentido ou não, pesquisa a respeito, tá? Porque isso aí é uma ferramenta que pode ajudar muita gente. Enfim, vamos responder aí as perguntas. Fala mais. Sim, embora. Bom, então assim, antes de mais nada, eu vou tentar ir dando uma, né, pegar algumas perguntas em ordem que façam sentido, tá? Aqui pra gente conversar. Então, antes de mais nada, a primeira pergunta que eu acho que tem a ver aqui com a nossa ordem das coisas é como dar início às práticas de jejum, né? Então, já abordando isso aí, eu acredito que para toda pessoa que está pensando em jejuar, gente, se você vai jejuar 24 horas ou menos de 24 horas, jejum intermitente, não necessariamente você vai precisar fazer uma super mudança na tua alimentação, né? Óbvio que, assim, para as pessoas que têm uma alimentação mais natural, mais tendenciosa ao vegetal, plant-based, vegano, vegetariano, um vegetariano com menos produtos, né, de origem de leite, etc., vai ter mais facilidade, né? E, obviamente, crudivorismo, então, mais facilidade ainda, né? Mas o que eu sinto para dar início é começar pelo intermitente. Então, para quem nunca fez, não sabe nem por onde começar, começa a observar, tá, que horas, até que horas eu janto, e de preferência, tentem parar de jantar antes de ficar escuro lá fora, né? Se preferência, seguir aí o ritmo circadiano natural do ser humano, porque se não tiver existisse esse advento da luz, a gente não ia nem enxergar o que a gente está comendo. Então, sol foi embora, não comer mais, é o ideal. Parou de comer junto com o sol e pode voltar, quem sabe, a comer lá para as 8, 9, não sei, 10, 11 horas, que seja, depende da pessoa, do nível, né, de fome matinal também, que algumas pessoas sentem mais fome, e essa fome, às vezes, pode ter a ver com o processo de desintoxicação, pode ter a ver com várias questões. Então, assim, válido fazer isso. E a partir do momento que já está ficando mais fácil, entre aspas, fazendo com o pé nas costas, já dá para ir aumentando, né, as horas, brincar de fazer uma vez de 24 horas por semana, né, ou 2 vezes na semana, ou aí, quem sabe, para quem fala, não rola fazer 24 horas toda semana, mas pensa em fazer 48 horas uma vez por mês, coisas do tipo. Né? Mas é claro que até chegar nesse espaço, para vocês saberem, já trazendo até para o nível pessoal, eu demorei talvez 1 ano para sair do espaço de fazer 18, 20 horas para começar a fazer mais de um dia, né? Então, assim, eu sempre comecei a fazer bastante do processo de jejum intermitente, né, por um tempo, alterando a alimentação, já estava numa alimentação majoritariamente crua na época que eu comecei com o jejum, 100% vegana. E eu acho que, assim, depende também de vários fatores, é claro, até emocional, né? Para quem não está preparado, gente, não começa. Né? Se você acha que vai ser difícil, se já se derrotou antes de começar, ainda não é hora de mexer em outras coisas, né? Mexer antes de começar a jejuar. Mas para quem já se sente preparado, é isso. Começa a mudar um pouco a alimentação. No dia antes, talvez, quem sabe, faz uma alimentação mais hidratante, digamos assim, né? Mais frutas, mais saladas, mais sucos para facilitar o processo, né? E aí, claro, esses seriam jejuns mais curtos. Para jejuns mais longos, por exemplo, para quem está imaginando fazer uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias ou mais, é necessário uma preparação muito mais longa, né? Então, para um jejum de uma semana, para quem já faz aí 3, 4 dias, quer passar a fazer 7, eu sugeriria pelo menos um mês aí de uma alimentação majoritariamente crua, né? Vegana, mas majoritariamente crua. E aí, para quem quer fazer mais tempo, óbvio, isso vai se estender um pouco mais. Então, o quão mais leve é a nossa alimentação, no sentido de fácil de digestão, de assimilação, combinações corretas. Lembrando que também dentro do frugivorismo, às vezes, né, tem uma tendência a gente combinar tudo muito errado, misturar fruta com germinado, folha com não sei o que lá, e gordura com fruta. E aí fica, gente, não, pelo amor de Deus. Então, voltar um pouco para essa coisa de tentar simplificar a alimentação e depois entrar para essa brincadeira de alongar. Mas eu acho que assim, tentando resumir o máximo pra gente não se estender demais, seria isso. Não sei o que você acha, Dani, se quer Não, falar não mais nada a alguma acrescentar. coisa. Vou pedir para quem aí que tiver agradecer os seguidores aí, né? Que é meu seguidor e está assistindo a live, por favor, sigam ele. E quem puder aí, seus seguidores também seguir. Eu tô falando isso por quê? Porque tem o vídeo que eu acabei de postar logo antes de começar a live. Ele é exatamente falando como começar o jejum. Eu acabei de postar o vídeo e abrir a live. Eu atrasei até um pouco na live por causa do vídeo que eu acabei de postar. Ele está falando assim a visão
de como você pode começar o jejum, é o que ele falou aí. Eu ia falar, só uma observação que gente, eu comecei os jejuns diferente dele, eu fui meio maluquinho, né? Eu comecei mesmo comendo carne, né? E assim, gente, o que eu posso falar? Não é o ideal. O ideal é você fazer um preparo. Mas o que eu posso falar da minha experiência é que antes de você fazer o jejum do que nada, né? Porque eu já sentia diferença, mesmo comendo carne, eu já sentia que meu corpo já estava começando a ficar mais leve, entendeu? Já começou o diálogo, né? Desde aquela época lá em 2018 que eu comecei com jejum. E é isso. Maravilha, meu bem. É isso aí. Eu acho que cada um tem o seu caminhar também, né? A gente não tá aqui querendo trazer receita de bolo, porque nada no meio da vida é receita de bolo, né? A gente Ah, sabe que algumas coisas funcionam para outras, então é isso. Mas bom, aí trazendo, a gente já falou um pouco dessa outra pergunta aqui embaixo, ó, preparo pré-jejum, já falamos. Agora, sintomas, o que que é normal e o que que é anormal, né? A maior parte dos sintomas são normais, né? Então, tipo, desde dor de cabeça, espirro, cansaço, até o vômito, que alguém perguntou se estou vomitando, vômito durante o jejum, e é isso. Se surgiu essa pergunta, já vou aproveitar para já agregar ela aqui, né? Muitos desses sintomas são normais, que foi, meu bem, perdão. desmaio e tudo. Eu falei desmaio, um monte de coisa. Desmaio, Uhum, surta, exatamente, desmaio, crise, né? uhum. Crise de labirintite, né? Exatamente, ou até mesmo tontura, né? Você se sentir, tipo, você levantou e dá aquele, isso é normal também, tá? Isso faz parte, gente, em especial, né? Num processo mais avançado de jejum, né? A partir do quarto, quinto, sexto dia, isso começa a ficar cada vez mais normal e recorrente, isso faz parte, tá? É uma coisa que você vai ter que conviver durante o jejum, então tem que aprender a sentar, né? Dar uma respirada e depois levanta, né? Às vezes até a perda de sono ou ficar com muito sono, os dois extremos valem. Diarreia ou, né, não sai nada durante o jejum, os dois extremos valem. Só que cada corpo reage de uma maneira. Febre faz parte, coceira, sai um monte de espinha, CC, corrimento, né, muita meleca. Né? Então, assim, tem várias coisas que podem acontecer e fazem muito parte do processo de jogar coisa para fora, jogar toxina para fora. Né? Então, o nosso corpo, ele entra nesse processo aí. Agora, sintomas anormais seria você ficar, por exemplo, direto com diarreia, direto vomitando, né? Vários dias. Então, quando isso acontece, o corpo está muito intoxicado e precisa parar. Você dá um passo atrás, né? Diminuir um pouco o processo de detox, entrar talvez num suquinhos ou numas frutas, nananã, por um tempo, dá uma desintoxicada, agrega uma zeólita aí no meio, faz um processo para depurar um pouco mais antes de voltar a jejuar. Não significa que você não pode jejuar, você só precisa se preparar melhor, né? Então, assim, nem sei aqui, eu tô tentando não discorrer muito, né? Mas, Dani, fica à vontade. Não, eu também não vou escorrer não, para a gente tentar ser bem objetivo e contemplar todo mundo. Gente, é muito interessante isso aí que ela falou de sintomas de intoxicação, que isso faz a gente rever muita coisa que a gente acha de doença. Eu vou falar uma coisa aqui que eu ficava com vergonha de falar, mas agora eu falo mesmo, não tem problema. É, após um celibato aí de 3 anos, né, a nível sexual, e fui fazer o jejum, né, de 40 dias, eu me deparei, nunca tive nenhum tipo de problema, eu me deparei no processo que eu fiquei com uma doença venérea, né? Que se eu fosse no médico, ele ia falar, eu tive uma doença venérea, que é um sintoma de desintoxicação. Né? Olha como é que é interessante esse negócio, né? Então, muita coisa que a gente acha que é doença, na verdade, é um sintoma de desintoxicação que o corpo ele vai escolher por onde ele quer tirar, e vai depender de onde ele quer tirar, aí depende de genética, aí depende daquilo tudo que a ciência fala pra gente. Mas é isso aí, só queria comentar isso. É, bem isso, assim. Eu tive um jejum que, assim, que eu saiba, eu nunca tive herpes antes. Eu também tive um jejum que eu terminei o jejum que eu ficava, caralho, tudo coçando, gente, lá embaixo, horrível. Mas, assim, uma crise absurda, eu não conseguia sentar. Aí eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu comecei a procurar fotos, porque eu nunca tinha visto, né? Aí eu comecei a procurar fotos e eu tô com herpes? Que porra é essa? Por que que eu tô com herpes? Do tipo, e aí depois eu fui descobrir, né, que, tipo, também tem muito a ver com a ingesta de amendoim, gente. É. Saibam que a aflatoxina pode levar a herpes. Então, assim, foi uma limpeza aí profunda também que rolou no Cara, jejum. essa parada, se deixar, gente já falei com a Eli, já convidei ela para a gente fazer parte 2 o mais breve possível. Assim que ela tiver data, a gente vai fazer. Mas as coisas vão remetendo a outras coisas assim, né? Que é o caso, que você deve ter casos assim de clientes que conseguiram engravidar, né? E é muito por causa disso. Às vezes são muitas coisas que estão ali acumuladas que elas vão sair no corrimento vaginal, nas coisas, e aí a pessoa consegue, né? Por incrível que pareça, engravidar. Desculpa, Steny, porque chamou a atenção, eu acabei falando isso.
Não, é bom trazer também, é isso. Limpeza leva muitas coisas boas mesmo. Bom, ó, a pergunta da Alexandra aqui: qual o tempo mínimo que seja eficiente para se iniciar um jejum? Ó, qualquer jejum para mim é válido, né? Mas é aquela coisa do tipo, é, realmente para a gente entrar num processo mais profundo de limpeza, é pelo menos uns 3 dias, né? Aí sim que a coisa começa a entrar, a brincadeira começa a ficar mais interessante, digamos assim. Né? Então, menos do que 3 dias, o que você vai estar fazendo é tipo um descanso, tá dando um descanso para o corpo. Ótimo, super maravilhoso. Né? Inclusive, é muito bom, jejuns de 36 horas são utilizados para casos de diabetes. Mas aí você está dizendo de água, né? Ah, tá. 36 horas? É, Não, eu tô falando de 3 dias. 3 dias você tá falando de água ou tá falando seco? Tô falando seco, né? O seco e o de água também. O de água é porque assim, só a partir do terceiro, quarto dia que a gente começa a entrar na cetose mesmo, mesmo na água, né? Então, assim, eu acho que pra gente, independentemente do tipo de jejum, acho que a partir de 3 dias é quando começa a ficar mais interessante. No seco, é claro que agiliza um pouco mais, né? Mas assim, em nível de, por exemplo, 36 horas, que nem estava falando, né? 36 horas é um protocolo que é utilizado 36 horas a cada 2 semanas para controle da diabetes, né? Super utilizado para controle de glicemia e por aí vai. Então, assim, é um outro protocolo que é um pouco mais tranquilo, né? Mas que é factível e por aí vai. É. Então, o tempo mínimo, que nem falei, qualquer jejum é válido. Quer agregada? Não, não, só vou aqui que tem a ver aqui, a Elis falou aqui, ó. Aí continua o jejum se acontecer, tipo, ela acabou de falar, tipo herpes. Vai depender de quanto você vai suportar o jejum, tá? Se tiver muito forte, se tiver muito intenso, e você vê, meu Deus, vai dar ruim, aí você volta um pouquinho atrás. Voltar atrás não é comer um prato de arroz e feijão, não. É você quebrar o jejum com frutas, né? Com suco, com água de coco, com água natural, em primeiro lugar, se estiver fazendo seco no caso. É... E é isso, tá? Mas é aquilo, cara. Se você. A gente aguenta. É o que eu falo aqui, né? As pessoas. O nosso corpo ele não vai dar nada que a gente não possa aguentar, tá? Mas a gente se tornou muito insensível à dor. Então vai depender muito da sua gana, da sua garra também de querer se limpar. Mas é aquilo, pessoal. Vamos devagar, tá? Eu sugeriria vocês não começarem no jejum seco agora, tá? Esperem um pouquinho, começa na água, pula a refeição. Aí depois vocês veem isso aí. Exatamente. Então, assim, para quem ainda não faz jejum, é aos poucos, tem etapas, né? Eu só comecei a fazer jejum a seco, talvez uns 2 ou 3 anos depois de eu ter começado a jejuar, sabe? Então, assim, até porque eu também só fui descobrir depois. Hoje em dia, para mim, até eu não consigo muito fazer jejum de água mais. Mas é um processo, né? É horrível. É horrível. Quando eu começo a tomar água, eu começo a ficar enjoada, tipo, não Não. cai muito bem, parece que tem uma pedra no estômago, enfim. Então, é um processo, né? Então, para cada um, então, tem um tempo de vocês, que nem a gente teve nosso tempo, tem o tempo de vocês, né? Se preparem. Bom, aí uma pergunta aqui da Pri, como inserir o jejum a seco na rotina diária? Para quem já está na etapa do jejum a seco, você pode começar fazendo jejum a seco intermitente só para você se acostumar com aquela sensação da sede, né? Porque é uma sensação que algumas pessoas acham, ai, nossa, absurdo, e, né, cada um leva de uma maneira. Então, para quem, inclusive, já está numa alimentação mais crua, já tem menos o hábito de ingesta de água, costuma ficar bem mais tranquilo. Para quem já está no fruge, crude, bebe pouquíssima água, por exemplo, que já come muita fruta, já toma muito suco, água de coco, é mais fácil. Quem tem aquele hábito de estar toda hora na água, vai ser um pouco mais desafiador esse processo de transição para um jejum a seco. Comecem aos poucos, vão fazendo intermitente, né? Do tipo 12, 14, 15 horas a seco. Não vai ser tão efetivo assim, vai ser a mesma coisa que fazer um jejum de água, tá? Os jejuns mais curtos a seco, eles não têm uma diferença de efetividade tão grande para o jejum de água. Mas é legal para você trabalhar já a mente, né? E sinto que, assim, a melhor forma de se adequar é você pegar um dia que você escolhe, veja qual tipo de pessoa você é. Se você é o tipo de pessoa que é mais fácil de jejuar quando você tá cheio de coisa pra fazer, ou se para você é mais fácil de jejuar quando você tá tranquilo. Cada um se conhece. Eu prefiro fazer quando eu tô cheia de treco, porque eu nem penso. Hoje, por exemplo, eu não parei um minuto, trabalhei o dia inteiro. Eu fui olhar e falei, caraca, eu não tomei um copo d'água, não fiz nada, eu fiz jejum sem querer, porque eu não tive tempo, né? Então, assim, é um processo de cada um se conhecer. Tem algumas pessoas que vão achar mais fácil quando estão ocupados, e tem pessoas que vão achar mais fácil quando estão tranquilos e quietinhos e não precisam fazer nada. Então, vocês se entendem melhor aí, né? Não sei se a Dani quer agregar. Não, só quero avisar, agregar, não, só quero avisar, pessoal, que quem não é aí, pelo menos, vegano, mas vegano raiz, não é vegano Nutella, não.
eu sugeriria não tentar o jejum seco agora, né? Você primeiro precisa cultivar um hábito de... Aí ele deve discordar, não sei. Mas eu acho que você primeiro deve cultivar um hábito aí de comer alimentos ricos em água, hidratar mais o seu corpo. Porque... Por que que eu estou dizendo isso? Eu sei que, claro, muita gente vai discordar, talvez até ele discorde. Dá para fazer? Dá. Mas é questão de mentalidade, entendeu? Porque vai doer. Vai doer. Você não está acostumado a se hidratar direito, você vai sentir a dor. E isso pode ser até contraproducente, porque da próxima vez tu não vai querer tentar, porque tu sabe que vai doer, entendeu? Então não vamos querer queimar etapas, não. Eu, pelo menos, tenho essa cautela na minha terapêutica de falar isso. Eu sei que é dubitável, eu sei que você pode realmente, né, fazer, mas é uma sugestão que eu deixei para as pessoas, tá? Para, primeiro, pelo menos, você tentar ser mais vegano, tentar se livrar do estoque, e depois você... primeiro vamos engatinhar, depois de correr. Super concordo, eu acho que é isso, né? Tudo tem seu tempo, né? E aproveitando até esse ponto aí, eu vou puxar aqui uma pergunta da Elisa, ó. E caldo de ossos, pode mesmo? Jejum prolongado depois de que dia? E quantas vezes no dia? Bom, eu sou super contra caldo de ossos. Eu acho que, assim, essa noção de que, nossa, é colágeno e dadá. Cara, a gente não precisa de colágeno, a gente precisa do pré-colágeno, que seria vitamina C, né? A gente realmente se hidratar, ingesta de frutas. Então, por favor, se puder, esquece caldo de ossos, tá? É desnecessário. E, obviamente, que talvez em comparação com um hambúrguer ou com uma alimentação muito mais processada, né? Eu acho que o caldo de ossos, ele é uma saída, né? Melhor do que consumir coisas que você nem sabe se aquilo existe na natureza, tipo, né, coisas processadas, empacotadas, mas, se possível, foge, tá? Porque é inflamatório. E aí, enfim, não sei se Dani tem outra opinião, imagino que não, porque a gente pensa parecido nesse ponto. É o caldo de ossos do respeito aí, né, do Dr. Laí Ribeiro, né, que recomenda aí. Gente, isso vai muito dessa tese de que a gente é máquina, né? Você precisa do pré para o teu próprio corpo produz. Você não precisa ensinar ele como fazer o negócio. A gente já vai fazer. É só ele ter as condições necessárias. Ele mesmo rejuvenesce, porque ele sabe que você está mais velhinho. Ele vai rejuvenescer. Ele vai te deixar bem se você colaborar com ele, né? E o jejum é uma das formas, a principal forma de você colaborar com o seu corpo no processo de restauração completa. Essa questão também, né, de pensar no colágeno e a indicação do caldo de ossos pensando no colágeno, a gente tem que lembrar que também a nossa pele desidrata muito com a alimentação cozida. Cálculos que são feitos, que agora eu não me lembro exato, mas eu vou chutar aqui no aproximado da minha cabeça, que lembro mais ou menos, que se você come só alimentação cozida, majoritariamente, de vez em quando uma saladinha, mas tá sempre lá, mesmo que seja uma alimentação vegana, do tipo, lentilha, grão de bico cozido, come um monte de coisas cozidas, a sua alimentação é mais da metade ou majoritariamente cozida, a tendência é que mesmo que você tome 5, 6 litros, você não vai se abastecer o suficiente para repor a quantidade que o teu corpo precisa usar para conseguir digerir o que é cozido, que dirá o processado. Então, assim, essa questão do colágeno, de pensar na saúde da pele, de um monte de cremes, e ácido hialurônico, isso tudo é muito focado em quem tem o corpo desidratado endemicamente, ou seja, a alimentação está tão braba, né, e os hábitos também estão péssimos, que aí precisa começar a tomar 4, 5 litros de água por dia e, além disso, usar um monte de produto, um monte de coisa. Então, foge disso e vai para o natural. Não desidrata. Volta a se reidratar de maneira natural. Você vai estar ingerindo água estruturada por meio das frutas, dos vegetais e por aí vai. Isso sim é isso que o Dani está falando, né? É o pré-colágeno. Mas, enfim, jejum prolongado. Isso varia. Uma pessoa que nunca fez jejum, fazer 20 horas, para ela vai ser considerado prolongado. Né? Mas dentro da ciência, os jejuns prolongados são jejuns a partir de 20 dias, né? E por aí vai. Jejuns de médio prazo vão ser jejuns de até 15 dias e por aí. E jejuns curtinhos são jejuns de menos, né? De até uma semana. São considerados jejuns curtos. Mas é claro que isso varia muito de pensador para pensador do jejum. Eu acredito que o jejum prolongado, para mim, Elisa, é um jejum de além de 30 dias. Né? E um jejum de médio prazo seria um jejum de menos de 30. E um jejum de curto prazo até 10 dias. Isso considero eu. Não sei como o Dani enxerga. Mas isso, assim, não é... Eu acho que a gente tem muita cabeça de... Somos uma raça muito mental, né? Então a gente está sempre querendo se encaixar no tipo, onde que está o meu jejum? Ele é médio, ele é prolongado, ele é não sei o quê. Esquece isso, só faz, entendeu? Faz. Cara, Né? Então acho que é por aí. sério, Lê, com todo respeito e humildade, cara, eu acho que você já fazendo 3 dias de jejum bebendo água, cara, você... Assim, é o Daniel falando isso, tá? Eu acho que você já pode se dizer que está começando a se enfrentar no jejum prolongado.
3 dias não é para qualquer um, assim, 3 dias, né? Eu sei que é pouquinho, eu sei, você já fez 40, né? A gente já fez muito mais que isso. Mas eu acho que com 3 dias. Porque 3 dias. Por que eu acho que já pode se considerar um jejum prolongado? Porque geralmente quando você já faz uma limpeza aqui no seu trato gástrico, pelo menos aquela básica, né? Já começa a preparar o corpo para cetose. Então eu acho que você já nos 3 dias ali, você já tá já legal, você consegue fazer tranquilamente 3 dias. Você já está no caminho para poder fazer já um jejum prolongado. Ainda que não seja prolongado, você já consegue estender para 5, já consegue, entendeu? Porque a pessoa que eu observo assim, a pessoa tem uma dificuldade de passar de 24, de 36, assim, entendeu? Eu acho que eu calculei, bom, se alguém consegue ficar 36 horas, eu acho que a pessoa já está, né, com base na jornada de detox que eu faço, né? Porque eu vejo quando eu faço jornada de detox que a gente tem 3 dias, né, que a gente fica no jejum. Eu geralmente fico seco, mas muita gente. Mas eu reparo que a maioria eu dou a opção da pessoa ficar só no suco, né? E várias outras coisas. Ou só na dieta, ou só na fruta. Só que eu reparo que a minoria das pessoas que conseguem ficar os 3 dias, pelo menos na água. Então, com base nisso, eu falei, bom, então acho que quem consegue ficar 3 dias já tá já legal. Não, tá super certo. Até o Loren Lockman, né, que é um dos especialistas de jejum, tem uma clínica na Costa Rica, ele fala que para você medir o seu nível de saúde, faça um jejum de 3... Não tô falando para todo mundo sair fazendo não, tá, gente? Mas só explicando. Faça um jejum de 3 dias e veja como você se sente. Se você não sente alteração alguma, se você parece que tá tudo normal, apesar de às vezes dar desejo de mastigar, mas assim, fisicamente você não tem sintomas, sua energia tá normal, tá dormindo normal, então você está bem de saúde. Se você já começa a ficar fraco a partir do, sei lá, final do primeiro dia, se sente tonteira, se dá hipoglicemia, se dá outras questões aí em menos de 3 dias, isso já é um indício de que a saúde não está 100%. Né? Então, só para ficar aí fruto de curiosidade, é claro. Mas concordo contigo, né, Dani? Eu acho que, levando em consideração que hoje em dia quase ninguém está adepto ao jejum, né? Um jejum, independentemente do que a gente está fazendo, já é um super caminho andado, com certeza. Teve uma pergunta aqui só para agregar, porque a gente tinha comentado lá atrás, falando da questão da herpes, e de você também falou, né, do que você sentiu de sintomas até de uma doença possivelmente venérea. Aí eles perguntam o que faz? Continua o jejum se acontecer isso? Pode continuar, como pode interromper. Depende do quanto você está lidando com aquele sintoma, né? Se está muito desafiador o sintoma para você, você pode interromper. Já aconteceu comigo, e não sei com o Dani, de eu interromper e piorar. Então, assim, às vezes esse processo de você ter que deixar o teu corpo passar pela crise primeiro e depois interromper, né? Então isso varia muito, isso a gente vai testando e vai descobrindo na prática, né? Porque, na verdade, o corpo, mesmo você quebrando, ele quer continuar em jejum ainda. Ele ainda quer continuar em jejum. E, gente, quando acontece, depois chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, então porque tá funcionando, você tem que ficar feliz. Porque o teu corpo trabalhando, gente. Faz esse mindset. Faz agora um mantra. Cara, se tá eliminando é porque, glória a Deus, tá dando certo. Vamos continuar. Pô, tá pra sair mesmo, pra sair lá aquela mucosidade, comemora, se sair verme, parasita gigante, celebra. Entendeu? Essa é a vibe, entendeu, galera? Essa é a vibe. Mas, claro, se for uma coisa muito, muito, meu Deus, não dá, aí você volta um pouco atrás e depois você vai poder voltar de novo, porque o jejum está acessível a todo mundo. Você não pode fazer agora, mas semana que vem você pode tentar de novo, ou pode tentar no outro mês, enfim. Muito bom. Outra pergunta aqui que veio lá dos stories. Algum parâmetro mínimo para poder jejuar 2 dias, 3 dias, por exemplo, para quem está começando? Acho que a gente já trocou um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, é começar primeiro no intermitente, vai vendo como é que está se sentindo. Para quem já faz 24 horas, é mais tranquilo visualizar fazer 3 dias, tá? Então, assim, por exemplo, se você nunca fez nem 24 horas, não almeje fazer 3 dias. Busca fazer 24 horas e observa. Ainda mais se for jejum a seco, né? Depende aqui, eu não sei se a pergunta foi sobre o seco, né? Enfim, para quem tá... Mas pelo que imagina, começando, deve ser começando na água. Então, começa fazendo intermitente, vai até 24 horas, ver como se sente, depois faz 36, vê como se sente, depois faz 48. Fez 48, de 48 para, né, 72 é assim, gente, não tem tanta diferença. O desafio maior é primeiro para o segundo dia, em geral. Até saibam, né? Dentro do que é a ciência do jejum, se primeiros 3 a 4 dias são os mais desafiadores de qualquer jejum. Então, para quem já faz 2, 3 dias, que nem Dani trouxe, né? A tendência é você conseguir fazer 7, eventualmente, né? Porque, assim, os 3 primeiros dias são os mais desafiadores. Até em nível emocional, de você ainda estar, né, parando de, por exemplo,
secretar glucagon, parando de, né, secretar todos os hormônios da fome, etc. E aí você entrar realmente na cetose. Quando você entra na cetose, pode ser que você fique realmente mais letárgico, mais lentinho, mais vagaroso, mais sono, mas o processo do jejum é mais tranquilo, né, em geral, depois daí. Ele tem uma pergunta que fala no meu Instagram que é como, da Pri, como conciliar jejum seco e exercícios físicos? Ah, boa. Tem aqui até, foi até uma pergunta engraçada, foi 2 vezes, tanto o Gui quanto ela perguntaram a mesma pergunta, ó. Jejum a seco e a sede durante o treino e acaba bebendo água, alguma dica? Acho que ela perguntou parecido nos meus stories também. Então, não sei se você quer falar sobre isso primeiro, Dani, depois eu posso complementar. O que eu diria é o seguinte, bem sucinto, objetivo. Cuidado, tá? Cuidado. Né? Hoje em dia eu faço tranquilamente, tá? Seco mesmo. Até quando eu sinto ali as tonturas, mas, gente, cuidado, é outra referência. Até ali eu fico mesmo, coceio, já conheço o meu corpo. Já estou aí há 4 anos, pelo menos. Com tal jejum já vai para 5 anos, 6 anos nessa vida. Desde 2018, mais ou menos. Já vou para 6 anos daqui a pouco só nisso. Então, gente, eu já conheço o processo do corpo. Então, toma cuidado. Não tenta dar um passo além da conta, tá? Principalmente jejum seco, né? Você vai sentir ali, né? Não recomendo você a fazer. Agora, depois que você tem uma vivência, depois que você está acostumado, aí você vê. Ah, mas e aí? Eu vou ficar esperando quanto tempo? Não, você vai se testando. Você vai manter ele no jejum de água, numa restrição calórica e vai tentar caminhar, vai tentar andar de bicicleta, localmente ali, né? Não muito longe para você não ter nenhum tipo de perigo, entendeu? Aí vai devagarinho. Com o tempo você vai ver que seu corpo ele consegue entregar muito mais para você, até chegar um momento que você vai ser insuportável para fazer, insuportável fazer qualquer atividade física em jejum. Pessoal, é incrível como é que os instintos humanos são incríveis, cara. Pessoas que nunca tiveram vivência de jejum, de nada, chega para mim e fala assim, ué, engraçado, eu sempre treinei em jejum. Geral fala que eu tenho que tomar café, mas eu sempre treinei em jejum. Atletas já mais profissionais. Porque o corpo, ele pede isso, gente. O corpo, ele pede. Vai ter um momento que vai ser insuportável para você treinar colocando qualquer coisa na sua barriga. Com certeza. Porque acaba assim, aquele conceito, né, de tipo, o pré-treino eu vou usar o que eu comi no pré-treino no treino. Lê do engano, você usa o que você consumiu no dia anterior, o que está em estoque de glicogênio, você não vai usar o que você comeu, entendeu? Então, tipo assim, é só emocional da pessoa de falar, nossa, não é. Relaxa, então fiquem tranquilos aí que pré-treino não adianta pro treino. A Elis está falando que ela fica bafuda. Que o filho dela dá risada. Pois é, bafo também é outro, né? Até esse bafo meio, às vezes, de acetona, né? Com aquele cheiro meio de acetona, é o processo também, né, da cetose. Ó, uma pergunta aqui. Essa já foi do treino a seco. Assim, complementando essa questão do treino, é bem isso, é prática, né? Para mim foi parecido com o Dani na época que eu fazia até treinos mais pesados, né? Na época da seleção e tal, de corrida. E eu fazia treinos de corrida às 4, 5 horas sem beber nada, assim, eu não levava nada para as provas. Então, para mim, na corrida de montanha era ótimo, porque a galera carrega aquelas mochilinhas cheias de negócio. Eu levava a minha só com o que era necessário do kit de primeiros socorros, ficava super vazia. A galera falava, então, assim, facilita você não ter que comer, não ter que carregar peso, né? Em momentos de fazer esporte, porque ainda mais esporte, no caso, corrida, por aí vai. Porque é menos peso, mais fácil de correr com menos peso. Mas, assim, para além disso, é você ir aumentando, expandindo a tua zona de conforto, né? Dentro do processo do esporte. Então, você estar sem beber água durante não é um grande problema se você já está pré-hidratado, se você já vem hidratado, se você já comeu bem no processo pré, né, de qualquer esporte, de treino e por aí vai. E esse pré, para quem faz, por exemplo, crossfit ou para quem faz outros esportes, é o dia anterior, né? Então, assim, você tá bem hidratado tem a ver com a tua alimentação do dia anterior, né? Se você faz o esporte de manhã, se você vai para academia de manhã, tem a ver com o dia anterior. Não tem a ver com o processo dali, da hora, você ficar toda hora bebendo. É claro que isso facilita, às vezes, né? Dependendo do nível de força ou do nível do quanto você está se exigindo durante um processo de exercício, é claro que é positivo você beber água durante, mas não é super necessário e também trabalha muito com essa coisa da cabeça e aumenta muito a tua capacidade de lidar com o calor, tua capacidade de lidar com o desconforto, né? Essa zona de tipo assim, né, a dor e etc. Isso tudo melhora muito, né? Então, Hum. Então, ó, pergunta da Elisa. O café no jejum acha que prejudica? Difícil ficar sem café. Então, Flor, o café é mais uma coisa que você vai estar digerindo, né? Então,
apesar de ser considerado uma coisa que não quebra a cetose, não quebra a autofagia, né, porque não tem caloria, ele ainda assim está impedindo você de fazer o processo completo do jejum. O processo de limpeza mais completo possível é se você não estiver ingerindo nenhuma caloria, de preferência, quem sabe, em algum momento, pensar em fazer umas horinhas a seco também é legal, né? Depende do caso de cada um. Mas assim, se você está ingerindo qualquer coisa que precisa de um de digestão maior, a potencialidade do processo do jejum vai ser diminuída, né? É claro que você ainda vai estar permitindo, se você está sempre tomando, que nem toma também chá verde, ou chá branco, chá preto, por aí vai, né? Como o café, não tem caloria? Não. Mas você não está permitindo o jejum fazer o seu trabalho completo. Né? Não É, sei se a Dani quer agregar. você está ingerindo um tóxico, né? O café ele é tóxico para o corpo, né, pessoal? Muita gente vai falar outras coisas, mas ele é tóxico para o corpo aí. Mas é aquilo também. Tem um outro lado. Para aliviar os sintomas de desintoxicação, num começo, num primeiro, você primeiro tem que ter ciência que é um tóxico que você vai estar atrapalhando o processo do corpo, que ele vai ter que metabolizar esse café, jogar fora. Mas, porém, contudo, todavia, pode ser que naqueles sintomas, como eu comecei, né? Você sente fraqueza, não sei o quê. Inicialmente, a nível terapêutico, você pode aí. Eu preferiria que você usasse o chá, né? Verde, preto, né? Que tem cafeína em menor tom. Mas eu acho que é aquilo. Terapeuticamente, você pode aí usar o café inicialmente, né? Você pode até fazer ali o. Aí já tem caloria, né? O Bulletproof Coffee, né? Porque você vai botar ali ghee, vai botar um monte de coisa, né? Mas eu acho que é válido, né? A gente tem que trabalhar com tudo, né, gente? Não adianta. A gente tem que ter essas ferramentas aí para. Não é o ideal para poder ajudar a pessoa, né? Maravilha. Tem duas perguntas Oh, fora. Fala aí, tem duas perguntas aqui comigo. não, eu cliquei sem querer. Pode puxar. Não, Pode falar. perguntas aqui. É... Assim, eu sei que o pessoal também gosta disso, é que a gente fala mais de saúde aqui, né? Mas aí agora tá falando de espiritualidade, né? Aí a pergunta aqui do Ayrton Carvalho, né? Ele fez duas perguntas, né? Ele perguntou primeiro se jejum expulsa demônios. Aí depois ele falou que porque eu fiz jejum é uma pessoa e muita pessoa e a coisa mudou na minha vida espiritual. Eu não sei, né? Eu, Daniel, entrando nessa seara aí, eu acredito que expulsa sim, tá, pessoal? Mas é uma perspectiva mais religiosa da minha parte, né? Mais, né, de crenças, né? E para quem quer se aprofundar no assunto aí, né, e acredita, leiam aí, se tem dúvidas, o Evangelho Descendo da Paz, tá? Se deu o Evangelho Descendo da Paz, aí vocês vão saber se o jejum expulsa ou não demônios. Não, mas é uma boa pergunta, porque em geral, assim, quando a gente fala de demônios, né, de possessão, isso tem muito a ver com parasitas, né, em geral. Então, acho que esse conceito de demônios que a gente dava da mesma maneira que, por exemplo, alma pode ser chamada de energia, como pode ser chamada de energia vital, como pode ser chamada de trocentas mil coisas, de vibração, né? Demônios também podem ser os parasitas, né? Então, acho que tem super esse nível e, óbvio, o evangelho traz esses pontos também. Bom, um jejum a seco bem feito, se diz, né, dentro até talvez da ciência e do jejum a seco dos médicos russos, eles aplicam jejuns a seco de 9 a 13 dias de jejum sem água, sem nada, e hard dry, né, sem tomar banho, para eliminação completa de fungos, por exemplo, né? Então é um tipo de trabalho também em cima disso. Então acho que é mais um ponto aí, mas vale a pena, né, explorar. Só que a gente, aos poucos, né? Lembrando sempre, a gente só está aqui trocando sobre a prática, né? Mas ao mesmo tempo que a gente já experimentou e tem que ir aos poucos nesse processo. Mas sim, também acredito. E aí, mais alguma pergunta dessas legais aí, Dani? Não, o que eu posso falar, gente, é assim, e o resto que ele pode atestar é que a mente fica muito clara, parece que tem uma energia que fica embaçando o nosso raciocínio, né? Fica trabalhando o nosso emocional ali. Eu sei que quando eu faço meu jejum quinzenal ou semanal, de até 36 horas, seco, para prevenção, né? Porque não é muito efetivo para prevenção, eu sei que a minha semana é diferente, né? Eu consigo pensar com mais nitidez. Parece que aquela névoa que está embaçando, assim, né? Consegue ter uns insights legais. Acho que é por aí. Não tem mais perguntas legais, não. Já fui aqui da minha parte. Não, mas essa foi muito boa. Ó, tem uma aqui que eu vou puxar, que ela tá com duas curtidas aqui, a gente já pode responder ela. Tem um médico famoso aí, não sei quem falando que jejum a seco estaria absorvendo a água das fezes. Verdade isso? Sim, claro. A gente usa água de todos os lugares que tiver água, né? O nosso cólon, a gente absorve a água do cólon, então com certeza.
E isso não é ruim, tá, gente? Gente fala, tô absorvendo água de cocô. Cara, água é água, entendeu? Não importa de onde ela tá, nosso corpo sabe utilizar. Então fica tranquilo, com certeza está absorvendo. Ó, até o Will Pessoal, falou aqui, ó, jejum. Fala, meu bem, pode falar. não, para o pessoal que na fase, é um erro assim que eu estava cometendo muito. Claro, pessoal, a gente vai vivendo, a gente vai passando. Na fase de hidratação tem que se hidratar, tá, gente? Né? Para quem for com tempo, né? Eu sei que tem muita gente que é crude aqui, já tem experiência com jejum e está começando a experimentar o jejum seco. Gente, eu estava errando muito nisso, tá? No momento da hidratação, tem a fase de hidratação e a fase que você vai ficar seco. Na fase de hidratação, você tem que se hidratar, tá, gente? Porque eu estava reparando que eu estava ficando desidratado mesmo, porque e beber água normal mesmo, né? Como eu estava falando com ele lá atrás, quem não assistiu a live aí, assistam, tá? Bebam também a água natural, a melhor que você puder encontrar. Não só comam as frutas, não, tá? Comam também, porque eu senti aí alguma coisinha de desidratação. Então, eu queria alertar o pessoal com relação a isso só. E lembrando até que essa questão da água, né, a gente falou naquela live. A água, ela tem essa importância de limpeza também, né? Não só hidratação. E lembrando que para muitas pessoas falam, eu tenho dificuldade de beber água, eu faço chá. Não é a mesma coisa. Então, assim, não é a mesma coisa. Então, mesmo para quem tá no de crude, pelo menos um copinho de água de manhã, interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Então, indo na ordem. Ó, acho que essa pergunta você vai responder melhor do que eu. O nosso estado de humor em determinado momento estimula o consumo de alguns alimentos? Com Já que você certeza. trabalha. Com certeza, cara. A famosa fome emocional, né? Que a gente fala aqui, que você começa a procurar aí alimentos para suprir vazios, né? Vazios emocionais aí, e você precisa se. Aí você vai buscar alguma coisa, né? É que nem o pessoal que usa droga, só que eles buscam a droga, né? Eles buscam alguma coisa ali para poder passar aquele momento, só que infelizmente a gente vai para o hábitos antinaturais, a gente não está acostumado a sentir. Eu sei que dói sentir a dor física. A gente deveria sentir a dor física também para aprender. Mas a dor emocional, infelizmente, é triste falar isso, eu sei que dói, é a mesma coisa. A gente tem que sentir, 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 sentir e não recorrer a subterfúgios, tá? Poderia até usar uma terapêutica aí mais leve, mas não recorrer a subterfúgios. Senão você acaba caindo na cilada aí de comer muito. E aí daqui a pouco você está com sobrepeso. Porque na verdade o sobrepeso é uma alternativa inteligentíssima do corpo, por incrível que pareça. Porque você está carente de amor, você está carente de afeto, então você precisa engordar, você precisa se sentir acolhido, você precisa se sentir abraçado. Aí você começa aí a inflamar. E a inflamação também é uma estratégia inteligente do corpo de fazer com que você sobreviva. Imagina essa carga tóxica toda no seu sangue, deixando o pH lá abaixo de 7,37 ácido, você vai morrer. Aí daqui a pouco você fica com a barriga e agradeça que você tem barriga, senão você estaria no cemitério, né? Eu acho legal trazer essas coisas assim, porque a gente precisa, né? Agora eu concordo absolutamente com o que Charlton falava, mudar o conceito que a gente tem de doença. Já passou, gente. Isso que a gente entende como doença, na verdade, é uma coisa que é para ajudar. Não é legal? Não é legal, mas é para ajudar. E é isso. Acho que não é bom se estender muito, não. Vai ficar para a próxima live e a gente fala mais sobre isso. Não, com certeza. Esse é um bom tema. E assim, já vivi isso na pele, então sei bem do que você está falando. Vou buscar algumas perguntas aqui no chat que tem sequência aí com o que a gente está falando. O pessoal está perguntando se água de coco substitui água e água de coco das frutas se é destilada. Não é destilada, é estruturada. Algumas pessoas falam que é naturalmente destilada, né? Mas, bom, como vem com nutrientes, a água das frutas e de coco, não consideram destilada per se, né? Digamos assim, exatamente. Mas é uma água estruturada, água coloidal, então ela é muito mais fácil, né, de absorção. Mas a água de coco não substitui água. Claro que não. É, Né? Então, assim, é, é, é quer aquilo. falar? O que eu ia falar é o seguinte, que às vezes a água é tão tóxica nas grandes cidades, né, que eu teve uma época aí, gente, que não estava dando. Agora eu comprei um filtrozinho de barro e tal, mas o cara vinha aqui no meu prédio aqui com... Toda semana eu comprava caixas de água de coco, porque eu me negava, né, como me nego a beber essa água aí, né, canalizada. Então eu fiquei só bebendo água de coco, ficou tudo bem, mas agora, né, depois do aprendizado, depois da sabedoria, da maturidade, eu sempre tenho ali meu copinho de água, um litrinho ali, tá? É importante. Tem um comentário Com certeza. ó, do Will aí, ó. Jejum leva. Uhum, eu coloquei. Pode ler à vontade aí. O jejum eleva a vibração, espíritos maléficos não conseguem se aproximar de uma vibração alta. Total. É isso aí.
Desafixar aqui. Então, vamos ver que mais, ó. Ah, uma boa pergunta da Bruna aqui, ó. Você Para tem como quem tá subnutrido. marcar isso. É. Você tem como marcar para, tipo, como sinalizar, né? Tipo, ela fica assim em destaque, né? Você não precisa nem botar. Tá? Não sei se você consegue fazer isso aí. Não sei, vou tentar depois. Essa eu não Igual sabia a desse. televisão mesmo, assim, aí fica tipo em destaque assim, a pergunta da pessoa. Não, não tem problema não. Você já pinou aí. Ah, não, eu tô pegando do chat. Eu ainda não joguei as perguntas, né? Porque veio do chat aqui, ó. Essa pergunta da Bruna é legal, ó. Para quem tá subnutrido, mas muito inflamado, qual a melhor recomendação? Bom, subnutrido aí não sei se você quer dizer que está deficiente de algum mineral, alguma vitamina, ou se você está abaixo do peso, né? Talvez seja abaixo do peso, acho que isso você quer dizer. Eu vou falar Pergunta. um pouquinho. Oi, meu bem? Não, eu falei que essa é boa pergunta. Boa pergunta, sim. É. Então, vou falar um pouquinho e eu passo para você. Acho que assim, antes de mais nada, para quem está subnutrido ou para quem está com alguma deficiência nutricional, o jejum por si só não é resposta, tá? Inicialmente. É claro que depois ele pode vir como resposta. Então, inicialmente, assim, o interessante é a gente lembrar que como é que é o processo de, né, de digestão, de assimilação e tudo mais. Começa pela boca, né? Então, primeiro de tudo, observa como está a mastigação, né? A partir daí, desse processo de mastigação, como é que tá também a saúde do teu estômago, né? Porque ele também vai fazer o processo de quebra. E do intestino, né? Que não só o estômago como o intestino, mas ambos juntos fazem o processo de quebra e também de assimilação de nutrientes. Então, se o intestino está muito bloqueado, se o intestino está muito sujo, né, por muitos anos de uma alimentação não muito legal, mesmo que seja em pouca quantidade, né, muito muco e por aí vai, né, a gente sabe que não vai conseguir absorver 100% dos nutrientes que estão aí sendo oferecidos ao corpo, né? Então, acho que seria um processo de limpeza intestinal mais profundo. Isso pode ser feito de várias maneiras, mas eu acho que a maneira mais fácil e que consegue manter a gente na nossa rotina seria o processo de sucos, né? Um processo de sucos mais profundo, sucos puros, né? Sem serem diluídos e por aí vai. Então, dá para ter outra live, já tem até algumas lives aí sobre isso por aí na minha página. Acho que a gente nunca fez, eu e o Dani, sobre isso, mas, enfim, dá uma olhada nisso. Eu acho que uma limpeza intestinal, no primeiro ponto, é o que mais vai ajudar nessa questão. E em segundo ponto, observar o que você está comendo, né? E aí, realmente, ver se está comendo suficiente, porque tem pessoas que, quando já tem uma baixa de absorção, né? E se comem pouco, aí vai ser mais difícil ainda de conseguir absorver o suficiente, né? Então, a princípio seria isso. Para algumas pessoas, nesse momento de subnutrição, pode ser necessário suplementação, sim, né? Apesar de eu não ser muito a favor, a gente sabe que há momentos que é necessário, né? Para algumas pessoas, dependendo do caso de cada pessoa, vai ser necessário. Não digo suplementação no sentido de usar whey protein ou nada disso. Estou falando no sentido exato, né, das vitaminas específicas, dependendo de cada caso. Mas isso aí são casos mais extremos, aí vai depender do caso de cada um, né? Como a gente não tem como passar receita de bolo, é o que eu tenho como sugestão. E depois o jejum pode vir, porque o próprio jejum otimiza a nossa absorção, né, de nutrientes a longo prazo. Né? Mas aí, dependendo do caso de cada pessoa, tem que ser avaliada, claro. Mais alguma coisa disso, Dani? Ou você discorda, claro, à vontade. Não, não. Eu acho que é muito complicado quando a gente lida com pessoa que está muito magra, né? Porque a pessoa não é concebível para ela, até por uma questão estética, de que ela tem que dar um passo ou dois para trás. Porque, na verdade, a pessoa que está muito magra, a maioria delas, claro, tem exceção, como ele falou aí, elas têm um alto percentual de gordura. Na verdade, ela tem pouco músculo, né? Ela tem que ganhar massa muscular. E, pessoal, ser muito magro é tão, ou até, às vezes, até pior do que ser muito obeso, tá? Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas é ruim sim, você não está absorvendo os nutrientes do jeito que é para absorver. E o jejum vai ajudar sim. O problema é que se você estiver muito debilitado, vai ser complicado para você. Então, eu acho que é uma boa saída essa terapêutica da Eri e dos sucos, né? Pelo menos é uma alternativa para a pessoa não ficar desesperada de que vai, né? Que vai ter um colapso, né? Mas, pessoal, você que está muito magrinho, sim, pode ter certeza. Se você for capaz de resistir, o jejum vai te ajudar com certeza. Se você for capaz de resistir, o jejum vai te ajudar com certeza mais rápido do que você pensa. Aí, com o tempo, você vai ficando mais coradinho. Se você tem dúvida, é só olhar o processo de jejum da Eli e olhar o meu processo de jejum. Eu fiquei igual o Gandhi, ou pior, né? Muito magro, igual o Dalcin. E depois eu ganhei um peso de novo, gente. Vocês entendem? Essa é uma das razões
pela qual eu quis fazer o jejum também. Para mostrar para as pessoas que são muito magrinhas que não é o fim do mundo. Ela pode voltar a ganhar o corpo normal, se ela limpar o trato gastrointestinal dela. Com certeza. Bom, vou pegar uma última pergunta aqui do chat e aí a gente já passa de novo lá para as perguntas do. É só porque aqui quando vai subindo muito a gente se perde, né? Então, pergunta do Will. Já fiz 42 horas. As primeiras 24 foram as mais difíceis. Gostaria de saber se após essas 42 haverá outro momento difícil e se sim, a que pé que vem em que momento que vem esse momento difícil, né? Lá para as 72 ou mais, gratidão. Quer falar sobre isso, Dani? Posso falar, se quiser, tanto faz. Mas eu vou só falar e você complementa. Já fiz 42 horas, muito difícil, gostaria de saber se após essas 42 horas virar. Os momentos de que ele fala healing crisis, né? Que é assim, né? Como eu falei, né? Saúde e tempo, o gráfico. Ele não é assim. Ele é assim, ó. Para baixo, para cima, para baixo, mas sempre subindo. Uma hora você vai estar muito mal, querendo pedir socorro, e outra hora você vai se sentir bem, né? No terceiro dia, geralmente, você se sente muito bem, né? Depois que você passa da primeira healing crisis ali. Aí, quando vem a healing crisis, tu vai lá embaixo. Mas é sempre para cima, entendeu? É sempre para cima. Tem que ter paciência. E chega uma hora que você já consegue lidar com elas de maneira tranquila. Para quem faz prolongado aí lá para o 20º dia, 22º dia, você já fica de boas no jejum, já fica tranquilão. As piores já passou. Eu acho que as piores healing crisis é aquela do 4º dia, que tu vai entrando em cetose. Claro, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas acho que a pior de todas mesmo, a pior fatal, é a do 12º. Eu não sei se é com todo mundo, mas pelo menos comigo. A do 12º, meu Deus do céu, caramba, é horrível. Gente, é uma coisa assim insuportável. Né? Graças a Deus eu consegui passar por isso aí. É uma sensação assim que você realmente está entrando em cetose, né? Não tem mais nenhum restinho de nada. E aí você não consegue andar, você fica meio mole, a sua cabeça fica meio lenta. Quando você anda, você sente, parece que você vai morrer. E tem que tomar muito cuidado, que se você levantar bruscamente, você pode ter um desmaio, ou a oxigenação do cérebro. Que, na verdade, basicamente vai ser a preocupação que você vai ter a partir do 20º dia. Porque a partir do 20º dia, 22º, você vai estar bem. Você vai conseguir suportar o jejum, teu corpo já vai estar acostumado com o jejum. Só que aquilo você vai querer abusar, se você for muito abusado. Que nem aconteceu comigo. Aí você vai querer abusar e você vai sair querendo levantar rápido. Só que o sangue está circulando mais devagar. E aí você pode ter um desmaio, você pode ter um colapso. Entendeu? Por isso que é importante, pessoal, essa questão da orientação. Infelizmente, a gente não tem ainda clínica supervisionada aqui, mas é importante uma orientação para quem vai fazer jejum prolongado aí, para você não ficar no perrengue. E a melhor coisa é aprender com quem faz, tá, pessoal? Aprender aí com quem já passou pelo processo. E não só quem fala aí que faz jejum, é bom e tal, mas não fez 1 dia, 2, 3 dias de jejum. É isso aí. Tem as matemáticas, né? As ordens aí. Então, a primeira healing crisis é essa do terceiro dia, né? Terceiro para o quarto, varia de pessoa para pessoa, de estoque de glicogênio, de várias questões, né? Do quanto, às vezes até pode vir antes, né? Para quem come pouco, por exemplo, pode vir no segundo dia, né? Porque a pessoa já entra em cetose um pouco antes. Então, até inclusive tem alguns praticantes, né, russos que sugerem que nos dias antes do processo você já fique numa alimentação bem mais leve, consumindo bem menos, para você já induzir essa cetose logo na entrada, né? E você não ficar postergando muito essa crise, né? Então pode ser por aí também. A primeira crise é essa, então, do segundo, terceiro, quarto dia, dependendo da pessoa. A segunda crise é do 7º até o 10º dia, né? Em média, depende também de pessoa para pessoa. A quarta crise vai ser lá para o 14º dia, para algumas pessoas pode vir antes, como é o caso, né, do Dani, que veio no 12º, né, que você falou. Então, é por aí, assim. Então, é por aí. Então, em geral, assim, depende muito da pessoa. Elas costumam vir de tempos em tempos. E depois, quando você já está num processo mais longo, depois do 20º, né, 21º, elas começam a se espaçar mais. Então, do 21º, ela vai talvez lá para o 35º, 40º, né? Você já demora a chegar na próxima crise. E depende também do nível de preparação de cada um, do nível de intoxicação ou desintoxicação de cada um, né? Mas costuma ficar mais fácil depois do quarto dia o processo do jejum, em geral. É. Né? Eu ia falar pro pessoal aí que é importante também trazer um pouco do nosso relato, que desde quando eu comecei a fazer lá, eu fui fazendo, né? Fui 3, 5, 7, 12, 9, fui fazendo assim até fazer os mais estendidos, que foi o de 25 e o de 40, né? Eu noto o seguinte, a gente acha que escuta bem e que sente bom cheiro.
mas na verdade a gente não escuta. Você sentiu, quando vai chegar ali mais ou menos pro 12º dia, você vai escutar tipo uma coisa desobstruindo assim no teu ouvido, e tu vai começar a escutar muito bem, muito bem. E o cheiro vai ficar muito forte também. Então a gente a gente acha, né, que escuta bem, mas não é. E visão também melhora, né, para quem pode melhorar. Se romper um nervo óptico, como foi o meu caso, vai melhorar, mas não vai restaurar 100%, né, gente? Porque nem tudo restaura. Apesar de que eu ainda não fiquei mais do que isso para poder ver. Porque 40 dias parece que é muita coisa, mas nem é tanto assim, ainda mais de água, né? Então, eu poderia ficar mais para ver o que aconteceria. Mas eu senti que talvez não aconteceria mais nada, porque senão, sei lá, ele ia me sinalizar ao longo desse momento aí. Mas o que tinha que limpar, limpou. Eu creio que é o seguinte, com base na minha experiência, um jejum de 20 dias, bem conduzido, de água mesmo, já consegue aí tirar muita coisa de pessoas que estavam na iminência de morrer, assim. Já consegue aí matar muitos cânceres, né? Tem o caso lá da menina que tinha o câncer lá do tamanho da bola de bilhar no seio, né? Que no 17º dia o corpo fagocitou aquilo ali, né? O próprio corpo fagocitou aquilo ali. Eu acho pele, em 20 dias também. Eu acho que um jejum de 20 dias aí já deixa a pessoa assim bem, assim. Aí é só a pessoa ir mantendo assim. Eu acredito, né? Enfim, com base no que eu vivi, mas cada caso é um caso. Não, com certeza. E cada caso é um caso, e é isso mesmo, assim, quanto mais tempo, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, galera, é feito um cálculo básico, um básico médio, standard, sei lá, de que um ser humano, homem, por exemplo, com seus 1,70, com 70 quilos, né, uma média aí, mais ou menos, conseguiria ficar 60 dias de jejum, né? Então a gente sabe que, assim, em termos de reserva, todos temos o suficiente para ficar tranquilamente uns 30 dias ou mais, né? Ainda mais mulheres, as mulheres que têm a tendência a ter mais reserva, né? Mais do que os homens em geral, a gente sabe que isso é só uma redundância, pode ser que não necessariamente para todas, conseguem ficar até mais do que os homens, né? Então, assim, a nossa tendência de achar que a gente vai ficar 2, 3 dias e vai morrer de fome é uma falácia, né? A gente tem que rever um pouco o conceito. É claro que para algumas pessoas ficar 2, 3 dias, se ela não se preparou para um jejum, vai ser fatal. Ela nunca mais vai querer jejuar, porque vai ser péssimo, vai se sentir muito mal. Então, tem que se preparar, né? Basicamente isso. Mas, ó, mais perguntas aqui. Ele pergunta aí, depois dessa tua pergunta, eu ia propor da gente fechar e, com todo respeito, mudar, para a gente fazer uma segunda parte dela o mais rápido que a gente puder. Tá E bem. para a gente fechar lá, falando que a gente lembrou de ter falado lá no início, falando por que acho que é um objetivo que a gente queria fazer essa live também. Por que mata? Quais os cuidados que tem que tomar? O que aconteceu? Uhum. Legal a gente fechar assim. Mas enfim, prossegue. Tá. Vamos só nessa última aqui, rapidinho, do Rô, falando que, ó, quais vocês acham que são os maiores riscos de jejuar? É legal que dá pra gente entrar no porquê que mata, né? Eu caí jejuando, mas não foi nada, além de um corte. Olha, não sei se você caiu jejuando por conta do jejum, né? Se levantou muito rápido, se tropeçou, se perdeu, né? Perdeu o equilíbrio e tal. Mas a gente pode entrar nisso, né? Óbvio, jejum, se mal feito, se mal preparado, sim, pode matar. Claro, se a pessoa não está preparada, pode matar, né? Se a pessoa não sabe fazer, né? Se ela não teve um momento de preparo, pode chegar a morrer. Mas são casos que são... Como o jejum também é uma prática que a tendência é a pessoa, quando chegar num limite e se assustar um pouco, ela para, né? São raros esses casos. Mas, assim, os riscos maiores do jejum costumam ser mais da pessoa, talvez, e até ela não ter mais estoque e depois demorar muito tempo, né? Que às vezes demora um tempo para você realmente recuperar a força muscular, né? Pode demorar umas semanas. E quando eu falo muito tempo, gente, é semanas, né? A pessoa ficar meses mal, nada disso. Né? Às vezes você não conseguir, por exemplo, voltar de cara a treinar. Né? Tomar reserva de glicogênio, começar a fazer exercícios um pouco mais leves no início, até você realmente se sentir forte o suficiente para, por exemplo, levantar peso, para fazer um crossfit, por aí vai, né? Mas isso para jejuns mais longos, não jejuns curtos, né? Então, assim, jejuns mais curtos, a tendência, assim, jejuns de até 7 dias, em geral, tá? Isso falando em geral. Até 7 dias são super benéficos para praticamente todo mundo, né? Claro que tem os casos de pessoas que não necessariamente é legal fazer jejum assim, né? Então vai depender. Pessoas, por exemplo, grávidas não necessariamente é positivo, apesar de casos de
mulheres pranívoras que tiveram bebês sem comer nada e por aí vai, a gente sabe que, em geral, né, isso não é muito legal para a população, talvez mais, entre aspas, na linha média, né, de vida, assim. Então, enfim, eu acho que dentro do jejum, os maiores riscos são da gente não saber parar. Ou então da gente parar, às vezes, num momento que poderia ter seguido um pouquinho mais, e aí ficar alguns dias não se sentindo 100%, né? Mas, assim, isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Que nem ele falou, a gente já pode até entrar nesse tema final aí, né? Do jejum massa. Vou passar para você, Dani, se quiser, já puxa essa perna aí. É puxar, inclusive, minhas considerações, né, finais, porque o problema, gente, é o mental que a gente despreza muito, né? O sistema sabe disso aí, é o mental. Por quê, pessoal? A pessoa fala, jejum seco, não sei o que, não sei o que lá. Gente, até num jejum de água de 3 dias você pode morrer. De 2, 3 dias você pode morrer. Porque é muito do mental, gente. Eu acho que quem está aqui e fizer 3 dias não vai porque você já viu uma pessoa que ficou 30, 40, né? Então, a sua mente já aceita isso. Mas aquilo que tua mente não aceita é realmente muito complicado. Você pode realmente, quem tem medo de fazer jejum, não faça. Não faça, não faça, não faça, não faça. Porque você pode morrer fazendo jejum, sim. E nem precisa ser seco, tá? É questão do mindset. É que nem aquele caso lá que ninguém é capaz de fazer 100 metros rasos em 15 segundos, né? Porque era o recorde da época. Então todo mundo acreditava nisso. É impossível, é impossível. Até que há 30 anos, hoje em dia, 15 segundos é ridículo, 12 segundos, né? Hoje em dia o recorde é 7, sei lá. Porque é questão do mindset, gente. É por isso que a gente traz essas informações aqui para vocês. Para vocês verem que é plenamente possível. Tá? A gente foi deseducado, né? Literalmente deseducado. E isso é muito grave. A nível físico, mental e espiritual, inclusive. Né? É como se fosse uma corrente para nossa alma. Né? Uma corrente para nossa alma ali. Enfim, não quero filosofar muito. Tomem cuidado, tá, crianças? Tomem cuidado aí com o jejum. Realmente não é brincadeira. Mas é aquilo. Uma vez que você já sabe, você já viu que o processo ele tem os seus benefícios, né? Uma vez que você já viu isso, pode ter certeza que normalmente, você consegue ficar aí 3 dias tranquilamente, apenas bebendo água, tá? Não recomendo fazer seco, apenas bebendo água, você fica tranquilamente aí 3 dias. Vamos acostumar a sair dessa zona de conforto. Bota na cabeça de vocês que o corpo não vai te dar nada que você não vai aguentar, cara. O corpo não vai te dar nada que você não possa aguentar. Eu tô lembrando até aqui a história do vereador que eu conheci lá no município que eu fui criado, né, na Baixada Fluminense da Nilópolis, ele me falou, né, que ele estava com pedra, né, nos rins, né, pedra nos rins, e ele não tinha nenhum remédio nem nada, e ele precisava operar de emergência, e ele foi levado lá para o Sírio-Libanês, né, em São Paulo, né. Aí ele ficava falando que, meu Deus, né, ele é religioso e tal, eu não estou aguentando mais, eu vou morrer, meu Deus, eu não aguento mais, o que eu faço? Me ajuda. Chegou uma hora que no avião ele urinou e expeliu as pedras. Quando chegou lá, ele não precisou fazer nada. Estava vivo. Claro, eu não estou dizendo que você, meu Deus, vou ficar sentindo dor, não é isso. Eu só estou dizendo para vocês, pessoal, que o corpo ele não vai te dar nada que você não vai poder aguentar a rigor 100%. Não aqui estou te convidando a ser assado masoquista nem nada disso. Mas só para você abrir sua mente. Abra sua mente, cara, que o corpo ele vai dar e vai passar. Ele só está te dando um recado assim, para com esse seu caminho, para de fazer isso desse jeito, que as coisas vão andar, porque ele também não quer sofrer. Ele quer que você viva bem, mas aí você tem que fazer boas escolhas para isso, né? Alimentação, plant-based majoritariamente, bom estilo de vida e os protocolos de jejum, pessoal, estão aí para salvar o jejum à base de água. Pode ser o jejum que a gente não é, o jejum é sucos, né, restrição calórica. E sim, o jejum seco, ele é terapêutico, sim. Pode ajudar, né, se bem conduzido. Só que isso deve demorar, infelizmente, um tempo para chegar a essa terapêutica. Até o jejum de água já é meio polêmico, né, para chegar aqui no Brasil com efetividade. Um beijo aí para todos os seguidores, tá? E fiquem aí com ele aí que ela vai tecer as considerações finais dela aí. Gratidão, querido. Enfim, até trazendo um pouco disso e tentando não me alongar muito, sei que já passou da tua hora. Esse processo também da gente lembrar que a quebra do jejum, ela costuma ser muito mais importante do que o processo do jejum em si. Então, a maior parte das pessoas que morrem não é por conta do jejum, é porque quebraram errado.
né? Então, assim, a gente tem que lembrar, assim, por exemplo, já tem casos de pessoa que faleceu após um processo de jejum, e ela fez o processo do jejum a seco, acho que foram 7 ou 9 dias, e ela quebrou tomando 1 litro de suco de laranja, não era nem refrigerante, nada disso, e faleceu. Né? Então a gente tem que lembrar que assim, o corpo ele precisa do seu próprio processo lento de retomada. Não adianta a gente querer sair de um jejum e já sair para comer, sei lá, uma salada gigantesca, ou 3 quilos de banana, ou extrapola aí para outras coisas, né? Mais, né? Um hambúrguer, uma pizza, um arroz com feijão. Não, a gente precisa Eu vou só te cortar aqui, porque foi muito importante você falar isso. A minha experiência de morte, efetivo, quase morri, foi depois quebrando o jejum, porque eu achei que meu corpo estava pronto para carregar peso, para fazer um monte de coisa. Mas não é. Faz tudo sentido o que você está falando aí. Desculpa. Não, é isso mesmo. Então, assim, em geral, a galera que tem, até, por exemplo, tem um caso que é antigo e tá no livro até do Arnold Ehret de Jejum Racional, que isso me marcou muito e eu mantenho isso na minha cabeça, né? Que o cara fez um processo de jejum, acho que, sei lá, 20 e poucos dias, 30 dias, e ele quebrou comendo batata assada e morreu. Então, é assim, a gente tem que saber que, tipo, tem coisas que não entram no processo de quebra de jejum. A gente tem que saber que é tudo muito lento. Existem vários protocolos. Por exemplo, os russos, em geral, quebram comendo repolho picadinho, bem pequenininho, só um pouquinho. Né? A galera mais dos Estados Unidos, às vezes é suco de pepino, ou é né, um suco que tem menos um teor, né, calórico e até mesmo de carboidrato e etc., mais baixo. Né? Então já tem pessoas que já indicam que você, e pelo menos é o que eu sigo mais, é o suco diluído. Eu sigo muito mais a linha de suco diluído. Para mim funciona muito bem. Né? Então, assim, e tem gente que quebra com água de coco. Eu acho que a água de coco, se não for diluída, também ainda, dependendo, se for um jejum mais curto, até uns 7 dias, ok. Além disso, é necessário a gente dar uma diluída. E tem pessoas que já quebram com pedaços de fruta, mas em quantidade bem pequena, e fica comendo pedacinhos de fruta de 2 em 2 horas, por exemplo, até ir retomando a quantidade natural, né? Então, assim, a quebra é o momento mais importante de qualquer processo de jejum, e o pós-jejum é o momento que a gente mais observa benefícios do jejum. Então saibam que assim, durante o jejum, em geral, é aquele processo de borboleta. Você está num casulinho, não é necessariamente bonito, nem gostoso, é apertado, entre aspas, né? Pensando no casulo, essa metáfora. Então não é a coisa mais deliciosa do mundo, mas quando você sai dele, se você souber romper esse casulo direito e fazer o processo de realimentação direito, aí sim você vai experimentar os melhores benefícios, né? Conseguir voar direito, né? Metáfora da borboleta, por aí vai. Então, assim, é um processo da gente saber que o pós-jejum precisa ser paulatino e tranquilo, né? Que nem se falou essa coisa do exercício. Então, não necessariamente no pós-jejum a gente vai conseguir sair de cara fazendo tudo que a gente fazia naturalmente antes. Depende do quão longo esse jejum é. Claro, gente, para quem está fazendo intermitente, 24 horas, 48 horas, vai ser quase tudo normal. Mas o ideal é você quebrar aos poucos. Não pense em quebrar já fazendo o que você comia antes. Para quem está numa transição, inclusive, busca fazer uns dias de frutas, né? Depois que quebrou, ou uns dias de sucos, né? Fica bem de leve, não vai voltando na pauleira do cozido logo de cara, porque é muito difícil de assimilar, é difícil de digerir, é difícil de processar, né? Então, assim, o ideal que eu indico, claro, vai depender da matemática de quanto tempo cada um jejuou, então até a gente pode pensar em fazer uma live aí para explicar esse pós, dependendo de quanto tempo cada pessoa fez, também é mais um tema aí que a gente pode trazer. É, mas eu sinto que essa coisa da quebra é o ponto mais importante de qualquer jejum. Então, o jejum, sim, pode matar se a pessoa se preparar mal, se ela não souber fazer e se ela não souber entender quais são os sintomas aí do corpo que está pedindo literalmente para parar, né? Então, por exemplo, 2 sintomas aí específicos, tá? Para todo mundo saber que tá tendo isso, para. Um deles é batimentos acima de 120 por mais de 10 minutos direto. Parou. Interrompe. Isso vale tanto para o seco quanto para a água. E o outro sintoma é dor que não para, e a dor não para, e você sente dor direto, tá mais dor vários dias, por exemplo, né? Porque às vezes ficar um dia com dor na coluna, dor nos rins, dor não sei o quê, isso tudo é normal, faz parte, inclusive, do processo de depuração. Às vezes dor em algum lugar, teve um acidente, quebrou o braço, e aí o braço, sei lá, tem pino naquele lugar, às vezes volta a doer no processo de jejum, porque é um processo de limpeza. Mas se você tá dias e dias sentindo aquela dor e já tá, né, difícil de lidar, quebra. Né? Então, são 2 pontos que eu trago aí de dicas. Eu acho que, claro, dá pra gente explorar muito mais, e que nem Dani falou. Eu já printei aqui as perguntas que não foram respondidas, anotei as outras que estavam no chat, e fica aí pra gente fazer um papo, né, parte 2 dessa live
em breve, né? Então, No próximo, gratidão, Dani, foi maravilhoso. a gente faz o seguinte, no próximo a gente fica só nas perguntas, já que a gente já fez essa teorizando um pouco mais, a gente já faz só nas perguntas e a gente consegue responder o máximo de pessoas que a gente puder. Aí agora, assim que acabar, a gente já vai marcando já para a gente acertar os parâmetros aí, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Gratidão, querido. Beijo, gente. Boa noite.